Olá meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Leonilde Chiose e essas são as nossas cestas sinistras. Para quem já conhece as cestas sinistras, eu espero que vocês estejam a gostar dos vídeos. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o vosso like, de se inscrever no canal e de compartilhar muito esse vídeo. Hoje é meu aniversário, dia 22 de outubro de 2021, sexta-feira. Então me dêem esse presente e compartilhem muito esse vídeo. Deixem o vosso like aqui. Muito obrigada. E vamos direto pro vídeo, que eu não gosto de falar muito. Tô a trabalhar nisso, falar menos, então é isso. Vamos direto pro vídeo. Como vocês puderam ver no título, hoje eu vou contar a história das gêmeas silenciosas. Toda gêmea tem os pais, então os pais das nossas gêmeas aqui chamam-se Gloria e Aubrey Gibbons. Eles eram uma família normal e viviam em Barbados, no Caribe, e tinham já 2 filhos. Então, no dia 11 de abril de 1963, nasceram a June e a Jennifer Gibbons. A mãe delas era dona de casa e seu pai era técnico das Forças Armadas Britânicas. Então, pouco depois delas nascerem, o pai foi transferido e toda a família mudou-se para o país de Gales. E lá eles foram viver numa zona onde não existiam muitos negros, então eles eram a única família negra a viver naquela área, o que foi um pouco assim, fora do comum para a família. Eles ficaram um pouco desenquadrados, principalmente as crianças, e também tinha a questão da língua, que era diferente. Em 1967, nasceu mais uma menina na família, a bebê Rose. A June e a Jennifer, que são as nossas gêmeas, elas eram muito ligadas, muito próximas. Eram muito amigas, brincavam só entre elas. Elas eram inseparáveis mesmo, eram muito amigas. E em comparação com outras crianças, elas demoraram a começaram a falar bem mais tarde. E tinham muita dificuldade em falar, muita dificuldade em pronunciar palavras, em formular frases completas. Elas tinham muita dificuldade nisso. Chegou a ponto de elas criarem um idioma próprio. Comunicavam só entre elas as duas, um idioma que nem os pais entendiam. Então elas inventaram uma língua para passar a se comunicar. Essa língua nem os próprios pais compreendiam, era uma língua delas, porque elas eram tão unidas e brincavam só entre elas, e elas não brincavam com mais ninguém, não falavam com mais ninguém, falavam entre elas. Com essa língua que elas inventaram, os pais não entendiam, ninguém entendia. Só que pelo fato de elas serem ainda pequenas, serem crianças, os pais acharam que, vão começar a falar, vai passar, vão saber comunicar com os outros. E simplesmente iam deixando, né? Não é aquilo de cá. São crianças, ainda vai passar. Então, aos 5 anos, as crianças foram para a escola, começaram a frequentar a escola. E tudo isso ficou muito mais estranho. As professoras diziam que elas eram muito tímidas e que tinham alguns comportamentos esquisitos. E elas começaram a copiar, a imitar uma a outra. Por exemplo, se uma caía, a outra também se jogava. Copiavam tudo, literalmente tudo que uma fazia, a outra fazia, e faziam ao mesmo tempo. Então elas eram como se fosse uma pessoa só, agiam como se fosse uma pessoa só. Se uma estava calada, a outra também não falava nada. Se uma estava quieta, a outra também estava quieta. Se uma movia, a outra movia também. Então elas copiavam, imitavam os gestos, os movimentos uma da outra. Agiam como se fosse uma única pessoa, como se as duas fossem uma só. Inclusive, a própria terapeuta da escola admirou a sincronia que tinham as duas. Era uma coisa assim, absurda. Eu falei que se uma caía, a outra também se jogava, ao mesmo tempo. Então, depois eles tiveram que se mudar mais uma vez e foram viver em um vilarejo bem pequeno na Inglaterra. Lá, elas começaram a ir para a escola nesse vilarejo e elas eram as únicas meninas negras nessa escola. E o comportamento delas piorou muito. Elas começaram a sofrer bullying nessa escola
porque eram negras e por causa desse jeito esquisito que elas tinham, por causa da forma esquisita que elas falavam entre elas. Então elas começaram a sofrer muito com as outras crianças na escola, sofriam bullying e começaram a se fechar ainda mais, a se fechar no mundo delas cada vez mais por causa desse bullying e por causa das limitações que elas já tinham em questão da língua e essas coisas todas. Chegou a ponto de as professoras e a diretora da escola começarem a lhes liberar antes dos outros meninos. Então elas eram tiradas da sala uns 5 minutos antes dos outros para que elas pudessem ir para casa e depois os outros ficavam a sair para que não fossem intimidadas na saída, para que não fossem atacadas na saída da escola. Então elas eram liberadas antes dos outros para evitar esses ataques. E tudo isso fez elas se fecharem cada vez mais, elas começaram a ficar cada vez mais entre elas, ficar cada vez mais no seu mundo. Elas pararam totalmente de falar na frente dos outros, inclusive entre elas já não falavam uma com a outra em público e não comunicavam com ninguém, nem com os próprios pais. E elas pararam de se interessar pela escola, já não se interessavam em aprender nada daquilo e pararam de demonstrar interesse em aprender, em estar ali na escola completamente. Foi nessa fase que decidiu-se mandar elas para um hospital para fazer análises, né? Para tentar perceber se elas tinham algum distúrbio ou alguma coisa assim. Então elas foram mandadas para um hospital e lá no hospital os médicos sugeriram lhes mandar para escolas diferentes para tentar terminar essa relação que existia, essa forte ligação que existia entre as duas, para que elas pudessem começar a fazer as coisas por si só e não entre elas. Então decidiram mandar as duas para internatos diferentes. Será que isso ajudou? Não ajudou, pelo contrário, piorou. As duas ficaram em estado catatônico. Elas não faziam nada, não comiam, não bebiam, não falavam, não se mexiam, não faziam nada. Elas ficavam simplesmente paradas e não havia nada que podiam fazer. E acabaram por juntá-las mais uma vez, porque não ia dar certo. Isso, elas não estavam a comer, não estavam a beber, não estavam a fazer nada. Isso não ajudou em nada, piorou muito a situação delas. Foi nessa época, por volta dos seus 17 anos, que elas voltaram a se unir e voltaram para casa, né? E elas, ao se juntarem mais uma vez, também não estavam nada melhores. Elas passaram a se isolar de tudo e de todos, ficavam um tempo trancadas no quarto, passavam os dias trancadas em casa, não saíam do quarto, não falavam com ninguém. A mãe é que levava comida para elas pro quarto e elas não falavam mais ninguém. Se por acaso precisassem assistir alguma coisa, tinham vontade de assistir alguma coisa na televisão, por exemplo, elas mandavam bilhetes para a mãe para que ela deixasse a televisão ligada. Então elas deixavam a porta do quarto delas aberta e paravam da porta para assistir o que estavam a dar na televisão. Elas praticamente não saíam do quarto, brincavam entre elas, brincavam com bonecas, gostavam de brincar com bonecas, faziam teatro, escreviam, começaram a escrever muito, gostavam muito de escrever. Foi no Natal de 1979 que elas ganharam um diário. E nesse diário elas começaram a escrever muito. Eu disse que elas gostavam de escrever, então começaram a escrever muito nesse diário. Elas começaram a escrever tudo, passavam dias, todo dia a escrever. E começaram a escrever e dedicar-se muito na escrita. Dedicar-se de tal ponto que elas escreviam as histórias e depois voltavam a ler, revisavam tudo para ter certeza que não tinham erros ortográficos e tal. E a princípio eram histórias assim, muito inocentes, histórias bem leves, só que depois de um tempo as histórias foram ficando mais bizarras, envolviam mortes, assassinatos, crimes, as histórias delas, né? E tem inclusive trechos dessas histórias na internet, eu vou deixar passar por aqui. E elas escreviam isso, né? Nos seus diários, nos seus livros, e elas iam guardando todo o dinheiro que os pais davam, porque elas queriam fazer um curso de escrita, porque tinham muita vontade de ser escritoras e publicar os livros delas.
Só que elas nunca conseguiram publicar esses livros, porque eles eram muito gráficos, tinha muito assassinato e coisas assim, que ninguém quis publicar o livro. Então elas acabaram decidindo publicar por conta própria os livros delas. Só que também não deu muito certo, o livro não vendeu muito, não teve muito sucesso. Então elas acabaram muito frustradas por essa razão. Depois disso elas decidiram sair de casa, começaram a sair, e foi nessa fase que elas começaram a beber muito, começaram a fazer coisas muito erradas, começaram a cometer crimes como roubos, elas assaltavam pessoas, quebravam janelas, e numa das ocasiões elas quebraram a janela de um bar e estavam a tentar incendiar esse bar, quando foram presas e levadas para a delegacia e foram condenadas a 14 anos de internamento psiquiátrico de segurança máxima num centro chamado Promptor. Então elas ficaram lá, e nessa fase foi como se elas começassem a se odiar. Elas viam numa relação de amor e ódio, sabe? Tipo, por vezes elas se batiam, discutiam, se mordiam se estivessem sozinhas, e depois se pediam desculpa, tipo, tá tudo bem, não sei o quê. Então, aquela ligação que elas tinham, aquela amizade toda, ficou assim, né? Mudou um pouquinho. Elas meio que já viviam nessa relação de guerra, gato e rato. Às vezes se amavam, às vezes se odiavam. E foi nessa mesma época que os médicos diziam que elas tinham certos comportamentos muito estranhos, que tinham dias que uma das gêmeas comia, né? Nesse dia ela comia tudo e a outra não comia nada, passava fome, tipo, não comia. E no dia seguinte a outra comia tudo e essa não comia nada, deu pra entender? Tipo, por exemplo, um dia a June comia tudo e a Jennifer não comia nada. No dia seguinte a Jennifer comia tudo e a June não comia nada. E tipo, elas faziam essas coisas. E elas agiam como se elas fossem uma pessoa só e não duas. Então, né, no período que elas estavam lá nesse centro, uma jornalista chamada Marjorie Wallace aproximou-se das duas. Ela ficou muito interessada na história das gêmeas e aproximou-se delas, né? E tornaram-se próximas. E numa das conversas que elas tiveram, a jornalista e as gêmeas, a Jennifer lhe contou que ela teria que morrer, teria que se matar. E a jornalista perguntou por quê. E ela disse que foi o que elas combinaram, né? Então, era meio que um pacto que tinham a June e a Jennifer, de que para uma viver bem, uma vida normal, ser feliz e ter uma vida normal, a outra teria que morrer. E elas decidiram que quem morreria seria a Jennifer. Então, em 1993, elas teriam 31 anos. Elas foram examinadas novamente para ver, né, se estavam melhores, e notaram que elas já haviam tido algumas melhoras e decidiram lhes transferir para um centro de segurança mínima, não máxima como elas estavam antes. Então, no dia da transferência, elas estavam muito felizes, né? Conta-se que elas estavam muito alegres, estavam a sorrir e tudo, e entraram na ambulância. Só que quando chegam no centro de segurança mínima onde elas iriam ficar e abre-se a ambulância, a Jennifer estava morta. Eles investigaram na autópsia o que havia acontecido e foram causas naturais. Do nada, a Jennifer morreu. Tipo, não houve explicação assim. E o que foi estranho, porque tipo, elas decidiram que Jennifer iria morrer, depois Jennifer morreu. Foi tipo, como assim? E depois disso, a June ficou apenas 1 ano internada e depois saiu. Já estava muito melhor, e ela, quando saiu, era literalmente outra pessoa. Ela tomava medicações, sim, mas tipo, ela já era muito mais comunicativa, com suas dificuldades, principalmente por causa da língua, porque elas passaram tanto tempo a se comunicar naquela língua delas que ela tinha dificuldade em comunicar-se com outras pessoas, mas ela se tornou uma pessoa muito mais extrovertida. Mas é isso, a June pôde viver
como uma pessoa normal, né? Conseguiu já ter uma vida normal. E até conta-se que quando se abriu a ambulância, ela deitou-se assim na irmã e disse: agora estou livre, agora vou poder viver livre. E a jornalista anos depois foi conversar com a Johnny e ela falou novamente, tipo, é isso, eu estou livre para viver. E essa foi a história de hoje. Eu não tenho conclusões. Tirem as vossas próprias conclusões. O que vocês acham? Será que vocês acreditam que realmente a morte da Jennifer teve algo a ver com esse pacto ou algo assim? Ou foi só coincidência, uma infeliz coincidência? Eu não consigo, não consigo, sei lá, não tenho conclusões não. Eu só quis contar essa história pra vocês porque me deixa assim, como eu tô agora, a tentar pensar o que pode ter acontecido, como assim. E é isso, malta. Essa foi a história de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dela. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tô falando isso mais uma vez. E feliz aniversário pra mim, obrigada. E é isso, eu venho aqui próxima semana com mais um vídeo. E é isso, falei muitas vezes e é isso. Tchau!